Sani Sani cari Veneti, sì, benvenisti. E como funciona o sistema escolar na Itália? Será que, por exemplo, regiões como a região do Vêneto têm permissão de contar a sua história milenar aí para as pessoas direito, como aconteceu? Bom, vamos ver nesse vídeo aqui. É uma pergunta feita também por um inscrito aqui no canal, depois eu leio a pergunta na íntegra. Mas antes disso, eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare. Caso você seja novo, né, aqui, saiba que tem vídeo todos os dias, sempre a respeito aí da história dos vênetos, língua, cultura vêneta, tudo mais. E eu peço para você, primeiramente, para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal e não esquecer de ativar o sininho das notificações, porque senão você não recebe, né, as notificações dos novos vídeos. E aí as pessoas acabam esquecendo também de ver no canal, né, não vê qual que é a pauta do dia. Bom, pode ser que nem todas interessem, né? Mas às vezes ali, opa, eu quero assistir isso aqui, vamos ver o que é. Então, não esquece de ativar o sininho das notificações. Quem não ativa o sininho das notificações é como se não estivesse inscrito, né? Então, esse aqui é o problema aí. Olha só, a pergunta, né, foi feita assim: como é o sistema educacional italiano? As regiões têm liberdade para montar os seus currículos? Ou tudo vem goela abaixo de Roma igual ao Brasil, né? Acho que esse assunto vale um vídeo. Pois é, vale um vídeo mesmo. Já agradeço muito aí por ter feito o seu comentário. Todos vocês podem fazer comentários aí que assim com o tempo eu vou respondendo na medida do possível também. Olha só, essa daqui é uma coisa que óbvia, eu nunca trabalhei no sistema escolar, né, deles lá, mas o que acontece é que eu já ouvi pessoas reclamando sobre isso, né? Professores reclamando sobre isso, amigos que de certa forma ensinam ou não, que tiveram algum contato em relação a isso. E eu consegui perceber que na prática funciona exatamente igual ao Brasil, tá? Certa vez, quando eu estava lá, eu recebi lá uma ligação do Piero Fávero, que inclusive eu fiz uma entrevista. Eu não conhecia ele ainda pessoalmente naquela época, e eu recebi uma ligação. Eu estava, não importa onde eu estava, mas acho que eu estava na estação, alguma coisa assim, é que eu estou lembrando, né, das coisas. E aí eu recebi a ligação dele dizendo: eu vi que tu tá aqui no Vêneto e amanhã eu vou para Veneza. Eu falei: opa, vai fazer o que lá em Veneza? Não, eu vou lá porque eu vou apresentar um plano, né, de ensino sobre história, cultura vêneta para o centro lá, enfim, escolar que eles têm lá, como funciona aqui no Brasil, para então ele conseguir dar aulas sobre isso lá nas escolas de Veneza. Acredito que por enquanto era só Veneza, né? Eu falei: olha, bacana, legal, né? Ele disse: eu gostaria de te encontrar. Aí eu falei: opa, legal. Então, como é que a gente pode fazer? Eu vou chegar a tal horário, tudo mais, né? Lá em Veneza. Eu vou ter essa reunião lá e aí depois, nesse horário aqui, eu tô livre. Tá, ok. Então eu pego o trem, vou para lá e onde é que a gente se encontra? A gente se encontra na hostaria, sei lá o quê. Tá bom então, né? Então fui para lá. Foi um sacrilégio ali, né? Encontrar, porque a Veneza, vocês sabem como é, um labirinto. Na verdade, eu me perdi umas 5 ou 7 vezes ali, dentro dos labirintos. Fui pedindo para as pessoas. E no final das contas, quando eu achei que, bom, aqui eu tô totalmente perdido, não vou mais para lugar nenhum, né? Eu acho que eu vou ligar para ele e pedir ajuda, porque não tem mais o que fazer. Aí alguém gritou lá do fundo: ei! Quando eu vi, era ele. Então me perdendo consecutivamente, porque assim não funciona GPS nem nada, né? Tem que ir pedindo lá. Veneza é um labirinto. Aí, me perdendo consecutivamente, eu me achei, né? Eu ia me perdendo. Eu pensava: não, agora tá certo, agora acho que eu me achei. Eu chegava, me perdi de novo. Aí eu pedia para as pessoas: não, agora eu acho que tá certo. Aí eu chegava: poxa, me perdi de novo, eu não acredito. Isso aqui é impossível. Como que as pessoas se acham aqui? Aí, numa das últimas vezes, eu fiquei, sei lá, uns 40 minutos. Sinceramente, chegou uma hora que estava desesperador, né? Aí depois, no final, então, ele acabou me achando, mas eu acabei me achando sem querer, né? Eu me perdi 200 vezes e até num lugar, quando eu cheguei, chegou uma hora que eu tinha me perdido no lugar certo. Então foi aquele lugar ali. E o que acontece, né? Ele começou a me contar sobre isso. Eu falei: não, né? Pedindo todas as particularidades daquilo, porque eu me interessei.
sobre isso, estava num momento ali que ele estava lançando, né, o seu novo livro. Depois disso, acho que ele lançou mais um, ou está para lançar outro, acho que mais 2 livros depois ele lançou. E aí ele veio lá, me entregou e tal os livros dele, a gente conversou, foi lá para um café e começou a falar. Então, ele me disse que ele me relatou ali o sistema, né, curricular, digamos assim, da Itália, que é um sistema muito deficitário, um sistema muito, digamos, principalmente, óbvio, né, relatado ao ponto histórico. Ele é muito deficitário porque ele oculta, né, basicamente quase tudo, e ele vende uma versão pronta, enlatada, basicamente como acontece no Brasil, né, muitas modificações, muitos intentos políticos, às vezes, ali por parte do sistema republicano, que às vezes quer ocultar muita coisa que veio, né, que é do passado e que não precisava ser ocultada, né? Afinal, quando a gente oculta as coisas, as pessoas vão ficando cada vez mais desinteressadas pela história porque não tem profundidade, né? Você vem ali e fala, enfim, a mesma coisa, explicar a bandeira do Brasil, ali, o verde é das matas, o amarelo é do ouro, enquanto a gente sabe que representava as cores das casas reais, né? De tal modo, isso também aconteceu com a Itália e também aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. As pessoas vão perdendo o interesse pela história. Talvez seja isso também o que, de certa forma, esses governos queiram, né? Destruir... Veja, não estou querendo fazer nenhuma conspiração, por favor, né? Não encarem isso, mas, de certa forma, quando a gente vê que esses modelos são replicados no Ocidente inteiro, né? Parece que alguém está querendo destruir alguma coisa. Né? Então, não sei se é a história ocidental, enfim, não quero supor nada, e talvez seja ali uma mera opinião minha, tá? Cuidado. Mas assim, isso aconteceu também lá e a gente percebe que provavelmente as novas gerações vão ser cada vez mais idiotizadas, né? Como talvez esteja acontecendo no Brasil. Eu não tenho contato, né, com as novas gerações, mas talvez também esteja acontecendo com o Brasil isso, né? Mas lá se percebe que as pessoas mais velhas, né, elas ainda têm uma profundidade ali de conhecimento, pelo menos da herança histórica. Não aquele conhecimento profundo que talvez a gente discuta aqui, né? Aquele conhecimento, não, lá em 1800, bababá. Não, isso às vezes é exagero também, né? Às vezes a pessoa não precisa saber isso, mas ela precisa saber pilares, né? Coisas básicas. Então, se teve uma república, 1100 anos, conquistou isso, conquistou aquilo, lutou por isso, se hoje a gente tem isso, é isso. Básicas, coisas básicas, né? Ela precisa saber dessas coisas. Pelo que ele me disse, né? E aquilo que eu penso é que provavelmente as novas gerações de hoje não vão saber nem isso. Porque ele me disse, você tem um livro de história, ele foi lá e foi apresentado ao currículo escolar e como poderiam inserir de certa forma aquilo lá no ensino, particularmente de Veneza, e para depois expandir isso para os demais. E o currículo de história, existia uma limitação muito grande, um desafio muito grande para ele, porque um desafio de tempo, né? Como contar a história dos Vênetos, que é uma história que não é só uma história de 1100 anos. 1100 anos a gente está falando da República, né? Não é aquilo que veio antes. Aquilo que veio antes, me perdoem, aquilo que veio antes tem 2.000 anos, 3.000 anos, só no Vêneto, né? Porque a gente sabe que eles vieram, mas eles vieram de algum lugar. Se a gente fosse de repente, né? Não se tem, óbvio, não tem nada certo, mas se tivesse aquilo bem estruturado, a gente teria talvez uma história de 5.000 anos, né? de Vênetos por aí espalhados, 5, 6.000 anos, não sei. Mas o fato é que é isso, né? A gente tem pelo menos ali uns 3.500 anos para contar, né? Registrado. Temos uns 3.500 anos certo para contar. E como é que você vai fazer isso? Ele me disse, se o livro, né, se o livro base, o livro didático ali, na escola, para as crianças, de história italiana, contempla meia página de história vêneta. Meia página. Não é uma página, é meia página de história vêneta.
E o restante é o quê? Coisas alheias, né? Coisas que falam da República Italiana que não necessariamente tem a ver com o Vêneto, assim como a gente enxerga nos nossos livros também, né? Então, respondendo essa pergunta que eu já havia basicamente feito ali, né, digamos, uma sinopse no início, mas não, né, é gravíssimo, porque, poxa, tem só de República 1100 anos, meia página, né? E aí depois, se a gente juntar tudo, pelo menos registrado de história vêneta dentro da Península Itália, que a gente tem 3.500 anos, meia página, né? E aí é que vocês começam a ver que não pode ser não proposital. Não pode ser não proposital, né? Um ensino que talvez não seja aberto do tipo, vamos tentar, né, focar por região, não sei, tentar ensinar as pessoas, focar mais sobre a região das pessoas ali, né? Óbvio, existe sim hoje uma unidade nacional, ninguém está descartando isso, ninguém está dizendo que é para fomentar o separatismo entre eles, mas meia página, né? Então alguma coisa está esquisita aí, está estranha. Infelizmente eu só tenho essas informações, né? São informações que eu recebi, não só dele, mas também de outras pessoas aí, outras entrevistas, inclusive algumas entrevistas que eu fiz, né? Com pessoas de lá que eu ainda não divulguei, tá? Pessoas que falam sobre isso às vezes, falam, mas a escola não ensina nada e tal, e aí você vai pegando isso, e também conversas particulares que eu já tive e já tenho com eles aí durante todo esse período que eu trabalho com eles. É difícil, né, pessoal? Muito difícil. Bom, deixa aí nos comentários se vocês têm mais alguma pergunta em relação, né, a isso ou sobre outras coisas também. Eu fico feliz em poder ajudá-los na medida do possível. Então, se não tiver nada para comentar, deixa o leão do Vêneto, né? O emoji tem um leãozinho ali, deixa o leão, que também ajuda bastante o vídeo e o canal. Vi ringrazio, ciao ciao, sto con.